No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto enchia todo o templo, e que acima haviam anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a igreja local está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? A palavra que Deus trouxe ao meu coração encontra-se no livro de 2 Reis de Israel, capítulo de número 4. Por gentileza, façamos menção dos versículos de número 18 até o versículo de número 20. Livro de 2 Reis de Israel, capítulo de número 4, dos versículos de número 18, 19 e 20. Quem encontrou, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com uns trabalhadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Antes de sentar, por bondade, encontre a pessoa mais bonita nesta noite. Se não tiver, encontre pela fé mesmo assim. Diga para 2 pessoas: ainda há esperança. Podeis sentar glorificando a majestade santa, igreja. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, jovens, senhores e senhoras, crianças, obreiros, olheis para mim, só pisque os olhos depois que eu terminar de pregar, por favor. É bem verdade que eu não tenho a tamanha elegância do pastor Josivan, mas eu preciso da vossa atenção. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, o nosso Deus requer de nós reverência. Haja vista se um certo pregador chamado Salomão estivesse nesta noite ministrando no meu lugar, ele estaria nos exortando conforme ele escreve em Eclesiastes no capítulo de número 5, no versículo de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. Há muitas igrejas que têm feito do santuário do Senhor uma passarela, um shopping da vida. Muitas das vezes nós perguntamos em que lugar a irmã esticou os cabelos, ou em que loja o varão comprou o sapato, mas esquecemos de expressar a nossa gratidão àquele que é digno de ser adorado e é exaltado nesta terra. É bem verdade que há muitos irmãos e irmãs que chegaram, mas parece que ainda não chegaram, porque até agora não abriram a boca para dar um glória a Deus, aleluia. Eu me lembro quando o salmista, escrevendo em Salmos de número 122, no verso de número 1, ele vai dizer que não se alegrou quando lhe disseram: vamos ficar em casa assistindo o jogo do Ceará, ver se ele sobe para a primeira divisão. Mas o salmista rasga a alma, estufa o peito e diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor uma fartura de alegria. Esta fartura de alegria que o Senhor nos manifesta não é meninice, porque nesta noite eu não vim brincar com o sentimento da noiva de Jesus. Nesta noite eu não vim pregar chave de carro, porque anjo não é motorista de Uber. Eu não vim entregar a chave de casa, porque anjo não é pedreiro. Eu vim entregar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para homens e mulheres nesta noite, porque somente a palavra de Deus que traz um verdadeiro avivamento espiritual. Eu me lembro quando Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, do versículo de número 2, ele vai dizer: Senhor, eu não ouvi coisas do Instagram, nem do Facebook, nem do Zap Zap, mas eu ouvi a tua
tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Palavra que é esta que todavia que nós pregamos é uma palavra viva, conforme discorre em cartas aos Hebreus capítulo 4 versículo 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Palavra que é esta que arranca todo o medo, ansiedade. Eu me lembro quando Salomão, escrevendo em Provérbios no capítulo de número 12, no versículo de número 25, Salomão vai dizer: porque a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra que o próprio salmista declara em Salmos de número 119, no versículo de número 116: sustenta-me, ó Senhor, conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixe envergonhado no dia da minha esperança. Palavra que é esta que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, dizendo: Timóteo, esta palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Palavra que é esta que Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, porém no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer: porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra que é esta que santifica, que disse Jesus em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Palavra que é esta que purifica e limpa o homem de todos os seus pecados, que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Dos 3 versículos bíblicos que ora nós acabamos de ler, minhas queridas irmãs, é bem verdade que no último versículo traz um pesadelo, traz um medo. O último versículo nos fala de morte, o último versículo nos fala de saudade, de partida. Obrigado, meu querido pastor. É de fato, queridos amados irmãos e irmãs, para que nós possamos aqui ministrar os 3 versículos que ora nós acabamos de ler, nós precisamos retroceder alguns capítulos da Bíblia Sagrada, queridos jovens. E eu vim pregar para uma igreja que ama a palavra. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós encontramos uma certa mulher em um momento de desespero. É de fato que nós estamos em um culto denominado culto da família. E o que isso tem a ver com família, presbítero Henrique Lima? Se você ficar comigo e entender do começo, Deus também irá de confirmar em teu coração o fim desta mensagem. É uma palavra de esperança que todos nós, que todos os lares, que todas as famílias estão precisando. Todos nós sabemos que o inimigo de nossa alma, chamado Satanás, desde a criação do maior projeto de Deus, que fora feito o primeiro homem à sua imagem e semelhança, chamado Adão, o inimigo tem tentado destruir esta família, que é o qual Adão tivera a sua disjuntora chamada Eva. Todos nós conhecemos ali do fruto que comera, do pecado que se manifestara diante dos dois, mas é de fato os servos e servas do Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E nesta noite, queridos amados irmãos e irmãs, eu creio piamente que Deus vai suscitar, que Deus vai trazer vida em muitos lares, em muitas casas. Mas preste bastante atenção aqui, do texto bíblico que ora nós acabamos de ler, vai nos falar de um certo profeta, queridos jovens. Este profeta se chamara profeta Eliseu, mas todavia que eu falo de Eliseu, eu me lembro do profeta Elias. O profeta Elias era conhecido como ele é um dos profetas, meu querido pastor Josivan, queridos obreiros. O profeta Elias fora chamado de uma pequena localidade chamada Tisbe. Quando você olha Tisbe, Tisbe pertencia a Gileade. E quando Deus levanta Elias, Deus diz: Elias, te levanto para ser profeta, agora regale os olhos. Quem Deus levanta, queridos jovens, para ser profeta, Deus não levanta para ter fã-clube. Quem Deus levanta para ser profeta, Deus não levanta para ter muitos seguidores. Quem Deus levanta para ser profeta, Deus não levanta para bater selfie. Quem Deus levanta para ser profeta, Deus levanta para glorificar o seu nome e exaltar o seu bendito e poderoso santo poder nesta terra. E quando Deus levanta Elias, Deus disse: Elias, te levanto para confrontar Acabe e a sua perigosa esposa chamada Jezabel. Também tu vai confrontar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas que comiam assentado na mesa de Jezabel, conhecido como os profetas de Azerá. Todos nós conhecemos o ministério profético que foi de Elias. Agora Elias tem que passar, porque na obra de Deus não tem pessoas insubstituíveis. Eu vou entregar aqui porque Deus está mandando, com todo respeito. Nós estamos em família. Levante as suas 2 mãos para cima, por bondade, levante.
crente, coloque a sua mão no ombro de um crente mais feliz. Se não tiver, coloque no ombro do meu amigo presbítero Nilton. Balança o ombro deste crente sem quebrar, sem deslocar, e diga assim: na obra de Deus não tem pessoas insubstituíveis. Na obra de Deus não tem só um que canta. Na obra de Deus não tem só um que prega. Na obra de Deus não tem só um que profetiza. Na obra de Deus sempre ele levantará Eliseu nesta terra. E agora Elias está em um momento choroso do seu ministério profético, e Deus diz: Elias, sai desta caverna, tu vai ungir dois. O primeiro se chama Azael, este será rei sobre a Síria. Depois tu ungirá outro que se chama Jeú, filho de Nice, este será rei sobre Israel. E para tu saber, Elias, já escolhi outro para ser profeta no teu lugar. E tu não precisa de Waze, tu não precisa de mapa, porque quando eu escolho alguém, eu sei o destino e sei o endereço e sei a casa desta pessoa. Aí Deus diz para Elias: vai até uma localidade chamada Abel-Meolá. Lá tu vai encontrar um certo homem chamado Safate. Safate é papai de Eliseu, e é este Eliseu que estou levantando para ser profeta no teu lugar. Agora o ministério profético de Elias passa, minhas queridas irmãs. Eliseu agora é um novo profeta. Além de Eliseu ser um novo profeta, ele também é um novo presidente, é um novo diretor das escolas de profeta. Quem não se lembra, queridos jovens, a primeira escola de profeta que foi inaugurada em Ramá, por meio de Samuel, filho da irmã Ana, juntamente com Elcana. Este Samuel inaugurar a primeira escola de profeta, e depois que Samuel passa, o segundo presidente, o segundo diretor vai ser Elias. Elias começa a difundir mais escolas de profeta, como em Gilgal, como em Jericó, como em Betel, e em outras muitas localidades. Agora Elias passa, agora o novo diretor da escola de profeta é óbvio, é Eliseu. Agora aqui eu começo a pregar, preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer que o ministério de Eliseu foi um ministério de servir. Não é diferente, queridos jovens, for igual ao ministério de Jesus, pastor Josifã, porque o ministério do crente tem que ser este, o ministério de servir. O que diz a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus vai dizer: porque a minha vontade não é fazer a vossa vontade, mas a minha vontade é fazer a vontade do Pai, porque eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É por isso que Jesus percorria por todas as cidades e aldeias pregando a palavra de Deus. E Eliseu também agora estava exercendo o ministério profético. Agora, servos e servas do Senhor, Eliseu ele iria subir a um monte para orar ao Senhor, chamado Monte Carmelo. Mas todavia que Eliseu tinha que subir ao Monte Carmelo, ele tinha que passar por dentro de uma cidade. Prega comigo: por dentro de uma. Vai ficar melhor, daqui a pouco a gente janta. Por dentro de uma. Esta cidade se chamava cidade de Sunem, minhas queridas irmãs. A cidade de Sunem no original hebraico quer dizer, queridos jovens, terras desniveladas, terras ladeadas por montes. Quem estava na cidade de Sunem, semelhantemente, era estar na cidade de Baturité. Você é cercado por montes. Na cidade de Sunem você encontra o Monte Tabor, o Monte Gerizim, o Monte Sinai. Na cidade de Sunem você também vai encontrar o Monte Carmelo. E Eliseu ia para o Monte Carmelo. E todavia, queridos jovens, que Eliseu estava indo para o Monte Carmelo, tinha uma certa mulher que se sentava com seu marido, uma certa mulher que estava vendo o pôr do sol. E de repente, todavia que Eliseu passava, aquela mulher apontava e dizia: eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Mas Eliseu não levava em sua testa escrito santidade ao Senhor. Em suas costas, queridos jovens, não tinha escrito profeta do Senhor, porque dar testemunho de nós é mole, mas os de lá fora que terão que apontar o dedo para ti dizer: ali é diferente, ali anda diferente. Semelhantemente foi esta mulher, porque todavia que Eliseu passava, ela convidava para comer aquele pão carioca. E qual é o homem, a mulher que não quer aquele pãozinho carioca com manteiga? É bom demais. A Bíblia agora vai nos dizer que ela pede ao seu marido, porque casamento é isso. O marido tem que conversar com a esposa tem que conversar com o marido, tem que ter reciprocidade, tem que ter concordância. Quem sabe, pastor Josifã, queridos obreiros, Sunamita dá uma cotovelada no marido e diz: meu amor, a gente pode fazer um quarto para ele? Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Agora regale os olhos, porque quem é profeta não precisa de ar-condicionado no seu quarto. Quem é profeta não precisa de uma mesa cheia de frutas. Quem é profeta não precisa uma estrela estampada na porta de entrada. Quem é profeta só precisou do que Eliseu tinha. O que ele teve? Uma cama para poder se deitar, uma cadeira para poder se sentar, uma mesa, quem sabe, para colocar os oráculos, a palavra de Deus, um candeeiro para iluminar. E ali exerceu o que diz o salmista em Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eliseu estava lá para descansar e buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, como diz Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está por perto. Agora olhe para cá, por gentileza, preste bastante
bastante atenção. Eliseu agora, todavia, que lá passava, queridos jovens, queridas irmãs, ouvintes do evangelho, queridos obreiros, ele entrava para aquele quarto, ele estava lá descansando, ele estava meditando nas escrituras. Agora deixa eu colocar um parênteses e deixa eu falar algo para ti. Tudo que nós fazemos para Deus, nada passa em branco. Eu vou repetir: tudo que você faz para Deus está anotado no céu. Quem sabe a tua conta bancária pode estar o saldo negativo, mas a tua conta lá no céu, se tu tem trabalhado para a obra de Deus, te prepara, na hora certa Deus vai te recompensar, segundo a bondade e a misericórdia dele. Aperte a mão de alguém, por favor. Segure a mão de um crente mais alegre. Segure. Aperte a mão deste crente e diga assim: papai está anotando é tudo, papai está vendo é tudo. Te prepara, porque o que é teu, o diabo não apaga. O que é teu, demônios não toma, jovens. Não há trabalho de umbanda, não há magia negra, não há galinha preta, pastor Josivan, porque o que Deus decreta à sua igreja, nada vai apagar nesta terra. A Bíblia diz que então Eliseu está lá dentro do quarto. Eliseu tinha um discípulo, Eliseu tinha um, chamava-se Geazi. Eliseu olha para Geazi e diz: Geazi, vai até Sunamita e pergunta a ela o que ela quer que a gente faça por ela, porque todavia ela tem nos tratado com desvelo. A palavra desvelo no original quer dizer com cuidado, com tamanha bondade e misericórdia. Todavia ela tem nos dado o que comer, todavia ela tem nos dado o que se alimentar. Aí então Geazi vai, pastor Josivan. Agora olha para cá, minhas irmãs, não tem na Bíblia, é coisa de pregador, queridos jovens, ouvintes do evangelho. Eu imagino que enquanto Geazi entra naquela casa, presbítero Nilton, ele olha que a mulher tem do bom e do melhor. Quem sabe a sala está completa, o quarto está bem feito, a cozinha, meu Deus, se lá um anjo desce, não queria mais nem subir, porque a boa parte da casa é a cozinha, quando tem o que comer. Aí então ele retrocede e diz: é o seguinte, Sunamita, o profeta te chama, Eliseu quer falar contigo. Quando o Sunamita vai e se apresenta, Eliseu pergunta: o que tu queres que a gente faça por ti? Porventura tu queres que a gente fale do rei para ti? Porque naquela época quem era profeta tinha maior intimidade com o rei. Aí Eliseu pergunta: porventura tu queres que a gente peça que um rei mande um dos soldados para aqui vigiar, guardar a tua casa? Aí ela responde: não, meu senhor, não preciso, eis que eu habito no meio do meu povo. Agora preste bastante atenção. Quem sabe ela queria retroceder, retornar. Aí Eliseu pergunta mais uma vez: ô Geazi, o que a gente pode fazer por esta mulher? Não tem na Bíblia, não procure, mas eu imagino que Geazi responde assim: meu senhor, ela tem do bom e do melhor, porque a Bíblia diz, presbítero Nilton, que ela era uma mulher rica, ela não tinha falta de nada, pastor Josivan. Aí quem sabe, irmãs, aí Geazi coça a cabeça e diz assim: é o seguinte, ela não tem um comedorzinho de rapadura, ela não tem um filho para correr dentro de casa, ela não tem um filho que quando chega dezembro a gente pinta as paredes para receber os familiares, e quando chega em casa está escrito: papai, mamãe, eu te amo. Dá vontade de meter o cinturão. Ela não tem um filho para correr: papai, me dá R$1. Não, isso eram os filhos de antigamente. Os filhos de hoje é R$10. Se não tiver, ainda o filho diz assim: papai, faz pix que eu aceito. Ela não tem um filho dentro de casa para sentar na mesma mesa, porque o filho é a alegria de casa. Aí Eliseu diz assim: chama novamente. Quando aquela mulher se apresenta, queridos jovens, o profeta então estufa o peito e diz: mulher, a partir deste período, no próximo ano, carregarás contigo um menino. Ela sorri, minhas irmãs, ela não acredita. Quem sabe ela diz: o meu marido é velho, quem sabe eu já estou com a idade avançada. Agora deixa eu dizer uma coisa, queridos jovens, aqui quem está falando não é qualquer pessoa, aqui quem está falando não é pessoas que brincam de ser profeta, aqui quem está falando é um homem cheio do Espírito Santo, aqui quem está falando é aquele que tinha intimidade com Deus, aqui quem está falando é aquele que profetizou para um certo chefe do exército do rei da Síria de Ben-Hadad, chamado Naamã: é 7 mergulhos, tu vai deixar de ser leproso, que é o qual Naamã foi curado. Aqui quem está falando é aquele, queridos irmãos, que é o qual foi na casa da viúva e os seus filhos seriam tomados, e ele multiplicou o azeite e todas as dívidas foram pagas.
vagas. Aqui quem está falando, meus queridos amados irmãos e irmãs, é aquele que fez o machado do jovem do mancebo, que havia se perdido no Jordão, flutuar. Aqui quem está falando é aquele que quando abria a boca os céus se abria e Deus manifestava a sua glória. E quando Eliseu diz isso, logo eu aprendo o que diz o profeta Isaías. E para eu dizer isso, você tem que levantar as duas mãos para receber. Levante as duas mãos só para quem crê ainda. Levante as duas mãos só para quem crê ainda. Assim diz o Senhor: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus ao teu respeito, ela não secará. Deus perguntou a Jeremias: filho de o que? Jeremias, o que tu fez? E o profeta responde: vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: vistes e dissestes bem, porque eu sou o Deus que velo a minha palavra para cumprir. O que Deus falou sobre cada um de vós vai se cumprir. Eliseu sai de cena, queridos jovens. Porque pastor Josivan, queridos obreiros, que tem profetas hoje que está profetizando e está querendo ficar lá para ganhar. Entendeu? Mas aqui quem tem que aparecer não é um profeta, é o dono da profecia, que é Deus, que tem que ser glorificado. Olha para cá. O menino nasce, o menino cresce. Agora a mesa aumenta, minhas irmãs. Eu profetizo que ainda tem as 12 tribos de Israel sobre casa de crente aqui, que papai vai trazer, viu? O menino corre para lá e para cá, presbítero Nilton, pastor Josivan, querido sobreiro. Olha para cá, olha para cá. É uma alegria dentro daquela casa, minhas irmãs. Pensa comigo. Antes do menino dormir, o papai dizendo: minha mulher sunamita, senta, menino senta. Agora nós vamos entoar 3 cânticos, ler a palavra, vamos mandar glórias a Deus, depois nós vamos dormir. Acorda, todos comem na mesma mesa, porque família é isso. Se alimentar na mesma mesa. Deixa o celular do lado e é olho a olho. Porque hoje em dia as famílias só se comunicam por meio de zap. O marido é lá na sala, a esposa na cozinha e trocam mensagens, mas não trocam mais mensagens de cara, face a face. Então preste atenção, por favor. Este menino é uma alegria dentro de casa, mas porém, pasme, por favor, esta mesma família vai ter um momento de pesadelo. Qual é? É aqui que eu começo a pregar. Se eu pudesse, pastor Josivan, querida amada igreja, eu nem ministrava, mas tenho que pregar porque está na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer que seu pai vai para o campo, e o menino diz: papai, eu quero ir com o senhor para o campo, eu quero também trabalhar. E quando está no campo, era por volta do meio-dia. Era por volta do meio? Por volta do meio? O menino começa a gritar, queridas irmãs. O menino começa a dizer, queridos jovens. O menino começa a dizer, queridos pastores, presbíteros: meu pai, a minha cabeça está doendo muito. Meu pai, a minha cabeça está doendo muito. O pai olha para um dos seus segadores, um dos seus trabalhadores, e diz: pega o menino e leva até a sua mãe. O menino agora é deportado. O menino agora é levado para a sua mãe. Quem sabe a sua mãe está sentada lá de frente à casa. É colocado o menino sobre os seus joelhos. Vai dizer a alguns estudiosos que aqui por volta do meio-dia, infelizmente, aquele sol tão escaldante atingiu a veia principal do cérebro daquela criança, e ali então vai levar ele à morte. Quem sabe a mamãe começa a chorar, porque qual é a mãe que não chora? Qual é a mãe que não se compadece com o filho? Qual é a mãe que não tira da sua boca para botar na boca do filho e dizer: meu filho, tu dorme de barriga cheia, eu posso dormir de barriga vazia? Qual é o pai que não tira o cobertor de cima de si para cobrir o seu filho, para que a frieza da madrugada não venha sucumbir a vida daquela criança? Então assim, preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer que por volta do meio-dia, aquele menino dá o último suspiro e morreu. É aqui que eu quero pregar algumas lições que trouxe milagre dentro da casa daquela mulher. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para famílias: se você abrir o teu coração, se você praticar o que aqui tem na palavra, Deus vai trazer milagres sobre a tua casa. Deus vai manifestar vida, glória sobre a tua casa. Henrique Lima, então, quais foram estas atitudes de sunamita? Mas antes de eu falar aqui quais foram as atitudes, meus queridos amados irmãos e irmãs, olhe para mim, por favor, preste bastante atenção, mergulhe comigo. Uma maior tristeza dentro daquela casa, pastor Josivan. O que era alegria não é mais. Quantas famílias, quantos lares não estão vivendo assim? Quantas famílias que ao qual era unida, quantos maridos, quantas esposas que havia reciprocidade
reciprocidade entre o casal, que havia carinho para com os filhos. Hoje o filho vai dormir de qualquer jeito. Quem sabe o pai almoça lá no quintal, a mãe lá na rua, o filho lá no quarto. Não tem mais união. Há muitas mortes dentro de casa. Esta morte não é morte física, mas são mortes espirituais. Não há mais reciprocidade do amor, não há mais respeito, não há mais afeto, não há mais união, não há mais cordialidade, não há mais ali um momento de lazer entre os filhos para com os pais. Mas Senhor me traz nesta noite para dizer que o diabo, queira ou não queira, ele vai trazer vida sobre a tua casa, ele vai manifestar paz sobre a tua casa. Henrique Lima então nos fala qual foi a primeira lição de Sunamita. Olhe para cá, regale os olhos que lá vai. A primeira atitude, a primeira lição de Sunamita, para que houvesse um milagre dentro de sua casa, é que ela não enterrou a criança. Onde está escrito isso? No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 21. A Bíblia diz que o menino estava morto, mas ela tomou o menino sobre os seus braços, sobre o seu regaço, pastor Josivan, e subiu até o quarto do profeta Eliseu, abriu a porta, meu amigo presbítero Nilton, e deitou a criança sobre a cama do profeta e fechou a porta. Agora olhe para cá, por favor. O Senhor manda te dizer: teu casamento não é condição da casa Pio, 30, 60 e 90 e depois se separa. Não, o teu casamento é até Jesus voltar, ou a tua vida até Jesus arrebatar tu e tua casa. O Senhor me traz nesta noite para te dizer: não enterre a tua família, não enterre os teus filhos. Quantos pais oravam pelos filhos, hoje não ora mais. Diz: eu não oro mais porque eu não vejo nada acontecer, eu não peço mais porque eu não vejo nada acontecer, porque o manifestar de Deus não é segundo o teu relógio, nem segundo o teu calendário, é segundo o relógio, o calendário dele. Os propósitos de Deus sobre a tua vida irão de acontecer. Com todo respeito, por favor, com todo respeito, levante o dedão assim, indicador, levante, levante. Faça para a pessoa mais bonita nesta noite. Se não tiver, faça para o pastor Josivan. Diga assim, ó: não enterre, não enterre o que Deus te deu, não enterre a tua família, não enterre a tua chamada, não enterre os teus sonhos, não enterre os propósitos de Deus, não enterre a alegria de viver. Irmãs, pastor Josivan, queridos presbíteros, obreiros, ela era rica, ela podia comprar o maior e o melhor caixão, pastor Josivan. Ela podia fazer o velório mais fúnebre, que ia ter mais curtida no Instagram. Mas ela pegou a criança e disse assim, ó: o que Deus me deu, eu não enterro. O diabo já tem falado para mães do conjunto aqui, dizendo: enterra, desiste, não ora mais. Mas papai manda dizer: continua perseverando. Não enterra. O fofoqueiro pensava que o marido ia sair de casa, que a droga iria ganhar, matar os teus filhos. Vai não, meu filho, porque tem papai, tem mamãe ainda de pé que está orando e dizendo: Deus, o menino pertence a ti. Este casamento quem deu não foi o homem, quem deu foi Deus. E na hora certa Deus vai fazer o milagre. A primeira lição, ela não enterrou mas há uma segunda lição, queridas irmãs, queridos jovens, amada igreja, queridos ouvintes. Olhe para cá. A segunda lição, pastor Josivan, querida amada igreja de Jesus, é que ela não murmurou. Olhe para cá. Tem na Bíblia, pregador? Tem, olhe para cá. A Bíblia vai dizer que, chegando o seu marido do campo, ela chama o seu marido e ela vai dizer assim: meu amor, por gentileza, chame um dos teus moços e mande que ele traga consigo uma jumentinha, e que ele mande albardar, ou seja, preparar a jumentinha, porque eu preciso ir ao encontro do profeta.
Aí o seu marido olha para a esposa e diz: meu amor, é o seguinte, tu só pode buscar o profeta em 2 ocasiões. Quantas ocasiões? Quantas ocasiões? A primeira ocasião, se for sábado. Hoje não é sábado, para que tu vai buscar o profeta? A segunda ocasião, se for lua nova, ou seja, lua cheia. Hoje não é também. Para que tu vai buscar o profeta, irmãs? Aqui era o momento dela sair da espiritualidade e começar a tirar na vida do profeta e dizer: aquele mentiroso profetizou, e o que ele profetizou está morto. Mas que nada. Ela estufou o peito, queridos jovens, queridas irmãs, e ela diz: meu amor, não te preocupa, porque tudo vai bem. O menino morto, pastor Josivan, o menino sem vida, mas ela disse: tudo vai bem. Deus me traz nesta noite para dizer para as famílias aqui: a tua casa pode estar pegando fogo lá dentro, mas lá fora quem perguntar como é que vai o casamento, você vai segurar o ar e vai dizer: vai tudo bem. A lua de mel a gente até marcou de novo. Aí quem sabe perguntaria: e os filhos? Os filhos não podem estar no conjunto agora, mas você continue orando. E quando os fofoqueiros perguntarem como é que vão os filhos, tu for pai e diz: vai tudo bem. Porque dizer a Deus quando tudo vai bem realmente é fácil. Olha para cá. Dizer a Deus quando o casamento está nas mil maravilhas é bom. Dizer a Deus quando a família passa bem é bom glorificar a Deus. Mas tem momento que Deus nos leva para o deserto. Tem momentos que Deus leva até a família para o deserto. E neste momento nós precisamos lutar por nossa família. É neste momento que nós precisamos glorificar a Deus. É neste momento, querida igreja, quando você abre uma geladeira, não tem o que comer, não tem o que tomar, mas é aí que a família tem que estar unida e dizendo: vai tudo bem. É neste momento quando a esposa ou o marido não vai bem, mas é neste momento que a família tem que estar unida e dizer que vai tudo bem. Porque Deus me traz nesta noite para liberar uma palavra para a sua igreja. E quem crê, levanta as duas mãos para receber, por favor. Levante, levante. Abacuque de capítulo 3, versículos 17 e 18. Se possível for, quando eu disser já, você cumprimente alguém que está do seu lado e diga: só adore a Deus. Lá vai. Abacuque de capítulo 3, versículos 17 e 18. Assim diz o Senhor: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhadora sejam arrebatadas, e que nos currais não haja vaca. Todavia a congregação Cidade Nova se alegrará no seu Deus e exultará no Deus da sua salvação. Se isso é verdade, cumprimente alguém, diga: só adore, só adore, só adore a Deus. Meu Deus, deixa eu correr um pouquinho aqui, por favor, deixa eu correr. A primeira lição: não enterrou. A segunda lição, querida igreja: não reclamou. A terceira lição, pasme por favor, ela não largou o homem de Deus. Está na Bíblia, tá? Olha para cá. Quando ela senta naquele jumentinho, ela vai até o Monte Carmelo. Quando ela vai de encontro ao profeta Eliseu, mais uma vez ela vai ser provada, queridos jovens. O profeta olha de longe e diz: lá vem sunamita, Geazi. Vai ela e pergunta: como é que vai o marido? Como é que vai ela mesmo? Como é que vai o filho? Eu imagino que quando o Geazi pergunta: sunamita, como é que vai o marido? O marido está cheio de Jesus. E tu, sunamita, não perca um ciclo de oração. E o menino morto. E o menino, sunamita, o menino é mais crente do que tu, Geazi. Irmãs, sabe o que é que eu aprendo aqui, jovens? Porque tem coisas que a gente não pode contar para qualquer pessoa. Lamandorou lebei. Cuidado para quem você está abrindo a porta da tua casa e levando lá para a tua cozinha, dando aquele café. Tu conta tudo da tua vida, dos teus filhos, e esquece de contar para Deus. E tu conta para as pessoas que nem merecem ouvir, porque quando sai da tua presença, só não coloca o problema, a causa na Record, na Globo, porque não tem condições financeiras, mas na boca do ímpio, tudo está falado. Aí quando você pergunta, começa a apontar e dizer: e é que é crente, olha a vida. Aí você pergunta: quem te contou? Faz assim para alguém, ó. Fala pouco. Fala para Deus que é melhor.
Porque ela, não falou para Geazi, mas a Bíblia diz que ela se lançou aos pés do profeta. Olha para cá, estou terminando. Quando ela lança aos pés do profeta, aí Geazi queria arrancar, queridos jovens. Aí Eliseu diz assim: Geazi, é o seguinte, deixa ela aqui, eu sou profeta e Deus não me revelou, mas deixa ela aqui. Aí ela começa a dizer, queridas irmãs, chorosa, dizendo: pedi eu ao meu Senhor um filho, porque o filho que tu profetizastes está morto. Aí Geazi, então, lá ouvindo, Eliseu tinha um bordão, uma espécie de um cajado. Isso aqui é tremendo, pastor Josival. Olha para cá, por favor. Aí o profeta disse o quê, pastor Josival? Geazi, pega o meu bordão, vai até a casa de Sunamita e deita sobre a criança. Aí já vai Geazi, irmã, todo feliz com o bordão do profeta. Aí chegou lá, jovens, olha para cá que isso é tremendo, o que eu vou falar, nem a internet revela, é o Espírito de Deus que nos traz. Aí deitou o bordão sobre a criança, aí a criança continuou morta. Aí ele retorna, regressa. Quem sabe ele vem pensando: o bordão é do profeta, nada aconteceu. Eu pensava que o menino ia respirar, o menino ia ficar vivo. Aí certa feita, eu pregando esta mensagem, entrou alguém na rede social e me perguntou: Henrique Lima, me tira uma dúvida, o bordão não era do profeta? Eu: sim, senhor. Então por que ele deitou o bordão sobre o menino e o menino não viveu? Porque o menino não teve vida novamente? Aí eu disse para ele: é bem verdade que por meio de Moisés, Deus mandou ele pegar uma vara, e com a vara o mar vermelho se abriu. É bem verdade que Deus falou para Sansão: pega uma queixada de jumenta, porque a queixada ainda está fresca, mas tu vai derrubar mais de 1000 filisteus. É bem verdade que Deus disse para Gideão: pega o teu canto, pega a tua buzina e vai à meia-noite lá nos Gideonitas e quebra, eu vou te dar a vitória. É bem verdade que Deus falou para Josué: pega a arca juntamente com os levitas, que o rio Jordão vai se abrir, vão passar de pés enxutos. É bem verdade que Elias estava com Eliseu. Elias pega a sua capa, fere as águas se abrem, Elias é arrebatado. Agora Eliseu precisa retroceder. Agora Eliseu pega a capa, fere as águas do rio Jordão se abre e se passa. É bem verdade também, queridos amados irmãos e irmãs, que por meio da sombra de Pedro muitos eram curados, que pelos lenços de Paulo muitos eram curados. Ele me perguntou: e o instrumento, por que não curou? Eu disse: o problema não estava no instrumento, o problema estava quem carregava o instrumento. Porque quem carrega o instrumento, se não tiver na vida de santidade, nada acontece. Quem carrega o instrumento pode cantar: desce fogo do Espírito Santo, não vai nem se mover nenhuma palha. É por isso que não aconteceu nada, porque nós sabemos quem foi Geazi. Agora pasme, por favor. É aqui que eu prego a última lição. Quando a Sunamita diz: meu Senhor, ele pode ir, mas eu te abandonar, eu não te abandono nunca. Eu só desço daqui se o Senhor descer. E a palavra que Deus me traz nesta noite para dizer aqui para alguém é: por mais que esteja uma situação difícil, que por mais que a tua família não esteja bem, mas não largue Jesus por nada. Não pule deste barco, não abandone Jesus. Ande com Jesus, porque Jesus vai fazer um milagre. Por favor, levanta a mão direita para receber assim. Assim diz o Senhor, Romanos de capítulo 8, versículos 38 e 39. Lá vai: estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai separar tua família do amor de Jesus. Igreja, chegou Eliseu na casa de Sunamita. Ele entra no quarto. Termino agora, pastor Josivan, me permita só terminar agora. A primeira atitude de Sunamita, que não enterrou a criança. A segunda atitude de Sunamita, que não murmurou. A terceira atitude de Sunamita, que não largou o homem de Deus. Mas a quarta atitude do profeta Eliseu, queridos jovens. Porque só há vida no casamento se tiver oração. Só há filhos de pé na presença de Deus se tiver oração. E só teve vida sobre aquela família novamente, pastor Josivan, queridos irmãos, porque teve oração. O que foi que Eliseu fez? Abriu a porta, entrou no quarto, fechou a porta. A Bíblia diz que deitou sobre a criança, mão com mão, testa com testa. E ele vai fazer um negócio que não tem muito segredo não. Não é botar copo sobre a televisão, não é passar debaixo de lenço vermelho, não é pegar sal grosso e jogar de frente à tua casa, não é pegar trevo da sorte e botar dentro da tua carteira. E o que é, Henrique Lima? É orar, falar com teu Deus em oração. Certa feita eu estava viajando para Canindé. Olhe para cá, termina agora, por favor. Estas coisas só acontecem quando eu retorno. Voltando para casa com saudade da família, pastor Josifã. Um jovem sentou do meu lado, olhou para mim e perguntou: o senhor é crente? Eu, por bondade. Ele: eu fui crente.
E o que aconteceu? Estou afastado. Eu por quê? Porque fui setado. Como assim? Falaram para mim que lá no céu tem ramal. Jesus, que heresia é esta? E ele chegou e disse: eu só saio daqui quando o senhor me explicar esse negócio. Desse jeito, pastor Josivan. Aí Jesus, agora o que eu faço? Aí o Espírito Santo disse: manda ele sentar e fala que aqui no céu tem ramal. Mas diz para ele que o ramal daqui é diferente da Vivo, da Claro, da Oi, da TIM. Quem liga nunca dá fora de área. Segura o glória, minhas irmãs, segura. Aí eu pensava que ele ia se conter com aquilo, querida igreja. Que nada. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse: se tem ramal, tem números. Eu pegou, Jeová, e agora? Aí Jeová disse: manda para ele os números. Diga para ele que o primeiro número está lá em Jeremias capítulo 33, verso 3. Clamas a ele, porque ele te responderá coisas grandes e firmes que não sabe. Ele tem o segundo ramal? Tem. Jeremias de capítulo 29, dos versículos 11 ao 13, assim diz o Senhor: porque eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, ou vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele tem o terceiro ramal? Tem. Agora que eu comecei, segundo Crônicas de capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus, é Deus que perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Ele tem mais ramal? Tem. Romanos de capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ele está para voltar para Jesus, mas espera aí que tem mais ramal. Salmo de número 34, versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele tem mais um? Tem. Mateus de capítulo 7, versículo 8, lá vai: aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontrará. Ele voltou para Jesus, eu voltei para a família, e voltei dando glória a Deus e aleluia. Fica de pé por bondade, igreja. E Eliseu orou, e o que estava morto reviveu.